Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Gostaria de, antes de iniciar esta aula, agradecer aos alunos que estão enviando as atividades que estão sendo solicitadas pelo e-mail, tá certo? Estão tirando dúvidas, ok? Para os demais que estão relaxados, entraram um pouquinho no descanso, vamos aqui a algumas exigências para que vocês não caiam digamos assim, nessa moleza, tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos prestar atenção nesses pontos aqui para que você acorde um pouquinho, envie suas atividades, ok? Então, assista ao vídeo inteiro para facilitar a sua compreensão acerca do tema, tá bom? Acesse a realidade aumentada. Sempre que eu enviar uma atividade em que na página tem lá a realidade aumentada, não esqueça, acesse, porque isso vai facilitar muito, muito mesmo. Tudo bem? Execute as atividades na plataforma para que eu possa fazer um acompanhamento em tempo real, ok? Tire dúvidas, estou sentindo a falta muito disso. Poucos alunos estão tirando dúvidas. Realize os exercícios, isso aqui é fundamental, tudo bem? Envie atividades pelo e-mail quando solicitadas, tudo bem? Não esqueçam disso, eu tenho que fazer essa cobrança mesmo, para que a gente não relaxe, não, digamos assim, caia aí num desleixo total, acaba esquecendo, saindo um pouquinho da sua rotina, tudo bem? Então vamos para o que interessa, hoje vamos falar aí da flexão de substantivo, tá certo? E essa flexão vai ser em quê? Será em número e grau, ok? Então vamos iniciar. Antes de iniciar, quero passar para vocês que lá no início, quando se fala de flexão de números, de substantivos, certo? Substantivos compostos, tem algumas regrinhas que pode facilitar muito na hora de flexionar esses substantivos, principalmente os compostos, ok? Então temos aí plural dos substantivos compostos. Vamos aí à flexão dos dois elementos. Então, quando você tem dois substantivos, tudo bem? Dois substantivos. Ah, professor, qual deles eu passo para o plural? Então vamos ver aqui. Quando for substantivo, substantivo, olha aí, gente, acabamos de estudar todos os substantivos, certo? Acredito que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então, quando se tratar de substantivo, substantivo, ambos deverá ir para o plural, certo? Ambos deverão ir para o plural. Então, nesse exemplo aqui, você tem couve, flor. Então, nesse caso, ficaria como? Colocando citratas. Couve, substantivo, flor, também substantivo. Nesse caso, os dois termos irão flexionar, irão para o plural. Então, couves, flores, ok? Vamos aí aos outros casos. Agora, se você tem aí substantivo, substantivo, e que o segundo elemento, ele está indicando aí tipo ou finalidade, você tem a seguinte opção, certo? Vamos aqui, recapitular um pouquinho o que foi dito anterior. Quando se tem substantivo, substantivo, os dois deverão ir para o plural. Agora, se você tem substantivo, substantivo, só que o segundo substantivo, ele está tipificando, certo? Ele está tipificando ou indica uma finalidade, então você tem uma segunda opção para isso. Apenas o primeiro elemento deverá flexionar. Então vamos lá. Bomba, relógio. Bomba, substantivo, relógio, também substantivo. Você tem a seguinte opção, certo? Bombas, relógio. Por quê? Não é qualquer bomba, é uma bomba relógio. Então, nesse caso, esse segundo elemento está tipificando o primeiro. Então, para isso, apenas o primeiro substantivo deve flexionar. Ou, como eu falei lá no início, você pode colocar ambos aí no plural. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Aqui eu tenho um salário, mas está tipificando o salário? Não, está dizendo qual seria a finalidade deste salário. É um salário família, tudo bem? Então, nesse caso, você tem a opção de colocar no plural, tem a opção de colocar no plural os dois elementos ou apenas o primeiro.
Ah, professor, por quê? Recapitulo para você. Eu coloco apenas o primeiro porque o segundo elemento, certo? O segundo elemento ele está o quê? Ou ele tipifica ou ele está especificando. Tudo bem? Então vamos lá, indicando a finalidade. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para você. Substantivo, substantivo. Posso colocar os dois no plural? Pode. Ah, professor, mas o segundo elemento está tipificando ou indicando finalidade, certo? Ou especificando. Posso colocar só o primeiro? Muito bem, é assim mesmo que funciona, ok? Vamos para o próximo caso. No próximo caso, gente, eu tenho, sempre que eu tiver substantivo, adjetivo, ambos deverá ir para o plural. Então, você tem arroz, substantivo, doce, é um adjetivo. Lembrando que o quê? Adjetivo é aquela classe gramatical responsável em qualificar algo ou alguém, tá certo? Então, você pode colocar aí ambos no plural. Os dois elementos deverão flexionar. Olha aí, gente, como é fácil. Substantivo, substantivo, os dois no plural, certo? Substantivo e adjetivo, os dois termos também no plural. Vamos para o próximo caso. Obviamente que, se você tem substantivo e substantivo, vai para o plural. Substantivo ou adjetivo, os dois vão para o plural. Adjetivo e substantivo, também os dois deverão ir para o plural, certo? Exemplo, gentil. Quando eu digo que alguém é gentil, eu estou qualificando. Adjetivo. E homem, substantivo. Então, nesse caso, ambos deverão ir para o plural, ok? Então, gentis, homens. Vamos para o próximo caso. Também, a exemplo dos outros, quando se tem numeral e substantivo, ambos deverão ir para o plural. Exemplo, segunda-feira. Segunda é numeral? Ah, professor, é numeral sim, aqui é um numeral ordinal, indica ordem. E feira, feira é substantivo. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho numeral e substantivo, ambos deverão ir para o plural, ok? Vamos para o próximo caso. Agora, mudando um pouquinho de regra. Você viu aí, anteriormente, substantivo e substantivo, ambos para o plural. Você tem aí adjetivo, substantivo e adjetivo, ambos devem ir para o plural. Adjetivo e substantivo, ambos devem ir para o plural. Viu também aí numeral e substantivo, ambos deverão ir para o plural. Nesse caso aqui, flexão apenas do segundo elemento, ou seja, apenas o segundo elemento de um substantivo composto é que deverá ir para o plural, ok? Então vamos lá. Quebra-cabeças, certo? Apenas o segundo. Então, nesse caso aqui, você vai falar, os quebra-cabeças, ok? Então, pode perceber que apenas o segundo elemento é que deverá ir para o plural. Tudo bem? Por quê? Porque você tem verbo mais substantivo, tá certo? Vamos para o próximo caso. Quando você tem aí palavra invariável mais palavra variável, o que é que vai acontecer? Apenas o segundo elemento vai flexionar. Exemplo disso, alto é uma palavra invariável. Para esse caso, apenas o segundo elemento deverá ir para o plural. Vamos ao próximo caso em que o segundo elemento, apenas o segundo elemento deverá ir para o plural. Palavras repetidas ou imitativas, apenas o segundo deverá ir para o plural. Você tem aí reco-reco, fica como reco-recos, ok? Blá, 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 blás. Sempre o último elemento ou o segundo elemento deverá ir para o plural, ok? Vamos para o próximo caso. Agora, a flexão apenas do primeiro elemento, onde apenas o primeiro elemento deverá ser flexionado, deverá ir para o plural. Vamos aí, em que situações o primeiro elemento deverá ir para o plural? Se o segundo elemento for uma preposição. Gente, estudamos aí as preposições, tá certo? As preposições, certo? Se você tem aí um substantivo composto com a presença de preposições, o que é que vai acontecer? Se nesse substantivo
o segundo elemento, olha o segundo elemento aqui, for uma preposição, apenas o primeiro deverá ser flexionado. Exemplo, pé de moleque, como é que fica? Apenas o primeiro deverá ser flexionado. Pés de moleque, ok? Outra coisa, outro elemento. Pimenta do reino, então, pimentas do reino. Ah, professor, por que só o primeiro? Justamente porque o segundo termo, o segundo elemento desse substantivo composto é uma preposição. Sempre que ocorrer isso, apenas o primeiro deverá ir para o plural, ok? Agora, vamos para outras situações em que há presença de palavras invariáveis, verbo e advérbio, ok? Então, temos o bota fora, certo? Então, como é que fica? Os bota fora. Só vai sofrer alteração o determinante, tudo bem? Olha o determinante aqui. Como eu falei na aula passada, quando se fala de determinante, estamos falando aí de artigos, tudo bem? Verbo mais substantivo no plural. Nesse caso, vai apenas o quê? O segundo elemento para o plural, tudo bem? Então, vamos aqui. Os saca-rolhas. Os saca-rolhas, tudo bem? Vamos aí adiante. Substantivos iniciados por porta. Estes aí, gente, olha aí, o porta-joias, então fica o quê? O porta-joias, os porta-joias. Não sofre alteração a não ser no determinante, tudo bem? O porta-malas, os porta-malas, certo? Pronto, agora vamos ver aí a questão do grau dos substantivos, certo? Então, o grau dos substantivos, podemos ter aí, além do grau normal, podemos ter grau aumentativo, certo? E grau diminutivo. Vamos aos exemplos de cada. Grau normal, pássaro, certo? Grau aumentativo de pássaro, passarão. Ah, professor, está aparecendo com verbo isso aqui, mas não é não, viu? Aqui trata-se de um substantivo. Nesse exato momento estou falando aqui de substantivo, tudo bem? Não vamos confundir com outra coisa. Então, o grau aumentativo é passarão. Grau diminutivo, passarinho, certo? Vamos ver outras situações. Formação do grau, certo? A formação do grau dos substantivos pode ser expressa de duas formas. Eu tenho a forma analítica. O que seria essa forma analítica? Em que eu posso contar com o substantivo mais um adjetivo, que seria um adjetivo, uma palavra que qualifica, tudo bem? Então, vamos ver aí os mais utilizados. Temos aí a forma analítica, certo? Como eu falei para vocês. Na forma analítica, eu tenho, olhem aqui, eu tenho o substantivo mais o adjetivo. Por isso que chamamos isso de forma analítica, certo? Então, vamos lá. Como é que ficaria o grau do substantivo na forma analítica aumentativa? O grau do substantivo aumentativo analítico. Como é que fica? Fazenda imensa. E como é que ficaria no diminutivo? Fazenda minúscula, tudo bem? E como é que ficaria no aumentativo analítico pássaro? Pássaro grande e o outro pássaro pequeno. Pronto, vimos o grau do substantivo na forma analítica, certo? Vimos aí o aumentativo analítico e o diminutivo analítico. Agora, vamos ver aí no sintético. Como ficaria esse sintético? Certo? Já foi falado que essas formas analíticas pode ser de duas formas. Já coloquei para vocês. Vamos à seguinte. Então, a forma sintética, ela pode ser aumentativo sintético e na forma sintética e o diminutivo na forma sintética temos aqui, certo? Para essas duas situações. Então, eu tenho a forma sintética aumentativa, certo? Temos aí o aumentativo sintético e outra forma sintética diminutiva ficaria o quê? Diminutivo sintético. Como é feito isso? Simples, com um acréscimo de quê? Com um acréscimo de sufixo. Ah, professor, sufixo? Ah, foi visto no passado. Isso mesmo. Há algumas aulas atrás falamos aí sobre os sufixos, prefixos, tá certo? Então, sintético, ou seja, uma palavra só.
não precisa ser na forma analítica. Na forma analítica, você tinha o quê? Tinha o substantivo e o adjetivo. Na forma sintética, eu tenho apenas o substantivo, eu só tenho apenas o substantivo acrescido aí de sufixo. Vamos às situações. Pássaro, passarão. Garoto, olha aí na forma sintética, o aumentativo sintético, garotão. E como é que ficaria o diminutivo sintético? Pássaro, no diminutivo sintético fica o quê? Passarinho. E garoto? Garotinho. Perceberam aí a diferença? Certo, gente? Então, como podem ver, muito fácil mesmo isso aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos para outra situação. Sufixo no grau aumentativo. Eu tenho aqui alguns sufixos que vocês poderão se deparar em algumas palavras e estarão no aumentativo, principalmente aqueles terminados em ão, aça, arra e ona. Vamos aqui para os exemplos de ão. Menino, meninão, cabelo, cabelão, aça, barca, barcaça, vidro, vidraça. Com o sufixo arra, boca, bocarra, navio, naviarra. Ona, com terminação ona, mulher, mulherona, pedra, pedrona. Perceberam aí, gente, a diferença aí com o acréscimo de sufixo? Grau diminutivo. Grau diminutivo temos aí o Z mais o inho. Cãozinho, bolozinho, certo? Com terminação aí eta. Sala, saleta, mala, maleta. Isso no diminutivo. Riacho, rio, riacho. Pena, penacho, ok? E o ote, velho, velhote, filho, filhote. Perceberam aí os sufixos para tanto aumentativo quanto diminutivo, tudo bem? Vamos aí a algumas particularidades, tá certo? Principalmente quando a gente quando estamos falando de alguns diminutivos ou aumentativos que sofreram algumas alterações no transcorrer do tempo. Exemplo disso, olha aqui, ó. Papelão, calção, cartilha, corpete, folhinha, calendário, tá certo? Como vocês podem ver, esses substantivos, eles passaram a ter significados especiais, certo? Sofreram essas alterações de sentido, não de sentido para outro, mas sim a forma como eles foram sendo empregados, ok? Então, muitas vezes empregamos os graus para indicar desprezo ou ironia. Olha aí, imagine aí, vocês chegam, nossa, que gentinha. E aí, você está demonstrando um certo desprezo, não é isso? Então, o inho, ele pode indicar desprezo ou até mesmo, dependendo do contexto que está sendo empregado, você pode notar aí uma certa informalidade no emprego na fala, certo? O emprego desse termo na fala. Ou você pode estar indicando aí ironia ou carinho e também, se for no texto, uma certa informalidade, tudo bem? Então, gente, como eu posso falar para vocês, certo? Nessas palavras, quando elas sofrem essas alterações, na verdade, o que podemos dizer, não dá para se dizer ao certo, que essas palavras elas podem ser aumentativas ou diminutivas, certo? Não dá para se dizer ao certo. Então, por isso que temos aí alguns termos do aumentativo e diminutivo que não dá para... isso aqui é aumentativo, essa é diminutivo. Não, por quê? Ganhar outros significados, ok? Então, vamos lá. Alguns diminutivos podem exprimir carinho, como eu falei anteriormente para vocês, ironia, tudo bem? Tudo bem? Vamos adiante. Para formar o plural dos substantivos em grau diminutivo que receberam o sufixo zinho, zito, deve-se flexionar primeiro o substantivo no grau normal. Veja, certo, gente? Então, se você quer fazer um emprego, certo? Colocar o zinho ou o zito, primeiramente vai pegar o substantivo, flexioná-lo, para depois só acrescentar o sufixo. Vamos ao exemplo. Pão. Você quer colocar aqui no diminutivo? Simples. Flexiona a palavra normal. Pão. Como é que fica aí pão no plural? Pães. Depois faz o acréscimo de zinhos. Ok? Tenha essa contração. Ficaria o quê? Pãezinhos. Tudo bem? Animal.
ficaria como? Flexiona ele na Então, cão, você faz a flexão aqui, cães, certo? Depois é que acrescenta o zito, tudo bem? Cães, zitos, tudo bem, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, não esqueçam de fazer o que foi pedido lá no início desse vídeo. Se comprometa com todas as atividades, tudo bem? Tchau, até a próxima aula.